Oi, gente, meu nome é Juliana, eu sou acadêmica de Arquitetura e Urbanismo da Unigram. Meu RGM é 0812387. E eu vou contar pra vocês um pouco sobre a história da fotografia. Vou contar como ela começou, quem criou, também sobre alguns tipos da fotografia que foram criados ao longo do tempo, como foram, como que ocorreu, como que começou. Tudo eu vou contar um pouquinho resumido. E começando então, quem começou com a história da fotografia foram os pioneiros. Quem criou, já pensava sobre isso, era o Aristóteles, que ele observava como o sol passava entre as folhas. E ele começou os estudos dele a partir disso. Ele viu que aquilo poderia sair, aquela reação, aquilo ali podia sair uma imagem, um negócio sobre alguma coisa plana, um negócio assim. A primeira foto foi criada em 1826 pela pessoa que criou real mesmo, que começou com tudo isso. Que eu esqueci o nome do bendito. Não, foda, né, cara? Foda. Ah, tá. Então, enfim, a pessoa que começou com tudo isso, quem criou a fotografia mesmo, que tirou a primeira foto, que foi em 1826, foi o Joseph Niepce. Ele tirou a primeira foto dele, que foi da janela da casa dele, que ela ainda assim, ela saiu meio... depois eu vou mostrar a imagem pra vocês, mas ela saiu meio distorcida, assim, sabe? Ela é toda em preto e branco, até porque naquela época não tinha nada ainda, vídeo, não tinha nada, tipo... não tinha como sair perfeito também. Foi a primeira fotografia que a gente conseguiu. Mas mesmo assim ainda foi uma vitória. Foi uma conquista, né, na nossa história sobre a fotografia. No começo, a fotografia ela não tinha esse nome, ela era chamada de heliografia, que era basicamente, ela queria dizer sobre a escrita do sol, que era o que eu disse anteriormente, a mesma coisa sobre o Aristóteles, que ele tinha percebido sobre como o sol ele passava pelas folhas e tudo mais. E esse nome criou baseado nisso, por conta do sol. Na fotografia que o Niepce conseguiu, a partir dessa, funcionava com uma placa de estanho e mais o betume da Judéia. E a exposição era por mais de 8 horas, então, tipo, para conseguir tirar uma foto era super demorado e tudo mais. E foi assim que foi criada também a câmera escura. Eu esqueci. Me perdi. Tá, enfim. A fotografia nada mais é do que a luz, que quer dizer foto, luz, mais a escrita, fotografia, que é grafia e escrita, vocês entenderam. Um tempo depois do Niepce, uma outra pessoa, outro homem, ele conseguiu criar uma forma mais rápida para conseguir tirar as fotos que como antes eram 8 horas de foto para conseguir tirar uma foto. Esse cara, ele conseguiu tirar uma foto apenas com 15 minutos. E o nome desse cara era Louis Daguerre. Era esse cara. E foi isso. Acabou, gente. Acabou, isso é isso. Que agora eu não sei mais nada. E depois disso, desse progresso dos 15 minutos para conseguir tirar uma foto, outro cara, como era muito demorado tirar uma foto, já era demorado, tipo 15 minutos. Ainda é bastante tempo, mas já era um progresso. Mas ainda era meio demorado. E não era possível conseguir fazer várias cópias, porque dava muito trabalho, seria muito tempo para conseguir tirar, 10 fotos demorava muito tempo, o que pra gente hoje em dia é facilidade, né? A gente tira foto, em 1 segundo, a gente consegue tirar uma foto boa.
E naquela época era complicado, não tinha como. É um cara chamado William Talbot. Ele fez com que, com os estudos dele sobre a fotografia, ele criou, com base nos estudos sobre a fotografia, os negativos da fotografia, que permitia várias cópias de cada fotografia. E isso era muito bom mesmo. E isso já foi mais um progresso sobre a história. A partir disso, várias pessoas começam a iniciar o trabalho na fotografia e tudo mais, a partir dessas descobertas, a partir sobre toda essa história. E no começo, as câmeras, elas eram super caras, elas eram pesadas, de difícil manuseio, era um negócio enorme, dessa altura, assim, era bem complicado. E eram poucas pessoas que tinham dinheiro, que tinham uma condição melhor, sabe, eram as mais ricas que conseguiam ter. E depois, aí também são criadas as câmeras de filme, de rolo, que eram as câmeras portáteis. Aí já teve um maior progresso aí na fotografia, que aí outras pessoas também poderiam utilizar a câmera, mas mesmo assim elas sendo ainda caras, mas elas tinham um preço mais baixo e mais pessoas podiam comprar, podiam ter o acesso a essas câmeras. E é que nem eu falei pra vocês, por mais que teve o progresso da câmera portátil, elas ainda continuavam sendo muito caras. E isso dava uma restrição enorme de quem poderia ter, né? Lógico, porque quem tinha uma condição menor financeiramente, não conseguia ter essas câmeras. Então elas tinham sempre que pagar para alguém tirar as fotos, entre outras coisas. E quem tinha as câmeras, elas trabalhavam com isso. Não tinha como, não é que nem hoje em dia, cada um tem a sua câmera em casa, seu celular para tirar foto, que a gente mesmo tira, às vezes sem precisar de um fotógrafo para tirar pra gente, sabe? E não existia isso na época por conta do preço. E muitas das vezes, para esses fotógrafos treinarem, antes de tirar foto das pessoas, eles sempre estavam tirando fotos de natureza morta, eles estavam testando técnicas com a natureza, essas coisas. E dentro de seus estúdios também eles praticavam bastante, e para poder chegar num nível bom, para ver qual que era a melhor maneira de tirar uma foto boa, com uma iluminação boa. E eles sempre utilizavam a luz natural, que era a melhor opção, era que para eles estava favorável ali. Com toda a história com toda a história da fotografia, teve os tipos de fotografia também. Teve vários tipos de cada período dos acontecimentos da história e tudo mais. E eu vou contar para vocês como que foi cada uma delas, um pouco resumido, mas bem explicadinho. Primeiro a gente teve a primeira, então, foi a fotografia de viagem. A fotografia de viagem era onde os fotógrafos eles tinham que viajar para poder tirar foto. Eles não queriam tirar foto ali na casa deles, no estúdio deles. Eles não queriam ficar ali acomodados, sabe? Eles sempre iam buscar fotos de outros lugares que eles não conheciam. Fala do cotidiano deles, coisas exóticas, entre outras coisas. E porque naquela época, como era difícil ter acesso às câmeras, e as pessoas sempre estavam ali vivendo sempre no cotidiano delas, na cidade, no lugar onde elas moravam, elas não conheciam o mundo afora, elas não sabiam como que era pra fora. Assim como a gente sabe hoje, que nem a gente vê foto no Instagram, foto no Facebook de paisagens de lugares que a gente nunca viu, mas que a gente se surpreende com a paisagem, que é muito linda. E naquela época não tinha como eles saberem que existiam esses lugares bonitos. Então, esses fotógrafos, eles
com base nisso, eles iam em busca desses lugares para eles poderem tirar fotos boas para as pessoas verem que não era só aquilo que elas estavam vivendo, sabe? E eles se arriscavam muito. Eles passavam por muita coisa durante a viagem, passavam pelo escuro, o sol escaldante, eles passavam por muita coisa para poder chegar a esses lugares. E eles também tinham que levar todo aquele equipamento da câmera, da época que eles usavam aquelas câmeras maiores e tal, tinha que levar toda uma carruagem com todos os equipamentos, e isso era muito difícil, mas era o que eles gostavam, era com aquilo que eles trabalhavam. E eles não se importavam, né? E muitos desses fotógrafos, muitas pessoas que trabalhavam com fotografia também, os dedos eram sempre enegrecidos por conta do nitrato de prata que soltava da câmera e sujavam as mãos e ficava meio tingido, meio escurecido os dedos. E as roupas também, elas eram todas ruídas e estragadas por conta do nitrato de prata e tal.